Bom, nós conseguimos fechar o sinal. Estamos agora com o Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Vitélio, obrigado pela disposição de estar conosco aqui no programa. Boa noite. Começando por você, Vitélio. Nós estamos num clássico ali de descrição, de avanços e de domínio de áreas. Por parte do Putin, nós acabamos de conferir, e por parte dessa ofensiva ucraniana em cima de território russo. Mas é uma coisa muito diferente, a extensão dominada e a iniciativa estratégica. Ela está com quem no momento? Boa noite, William. Lorival, boa noite a todos. William, a iniciativa estratégica ainda é russa, embora a Ucrânia faça um contra-ataque na região de Kursk, e esse contra-ataque demonstra algo interessante para nós analistas de defesa, que a guerra de manobra ainda pode ser realizada, embora haja toda essa vigilância e toda essa tecnologia do século XXI. Agora, é interessante notar que esse ataque ocorreu no centro da Ucrânia, ou seja, o Zelensky pede por mais defesa antiaérea, por mais que os aviões da Rússia neste momento estejam decolando mais para dentro do território russo, porque a Ucrânia consegue atacar na faixa de fronteira, em Kursk e Belgorod, os russos ainda conseguem bombardear o centro da Ucrânia. Então, o Zelensky vem pedindo por mais liberação para uso de armas para atacar território russo. Essas armas, William, no momento, são os mísseis que nós já conversamos aqui a respeito deles, o Storm Shadow, o ATACMS e o Scalp francês. Mas a Ucrânia também desenvolve, neste momento, um míssil próprio chamado Palyanytsia, que é o nome de um pãozinho ucraniano que os russos não conseguem pronunciar. E esse míssil teria alcance de 500 a 700 quilômetros. Então, enquanto a liberação das armas, que segundo a Reuters, os Estados Unidos estão avaliando para que seja feita agora, nos próximos meses, durante o outono, não é feita, os ucranianos conseguem fazer ataques pontuais com esse míssil, que foi desenvolvido ao longo de 1 ano e meio, e para finalizar, com alguns drones que eles desenvolveram de madeira, William, que têm conseguido furar parte da defesa antiaérea russa. Esses drones, a fuselagem leva 1 hora para ser feita, e em 30 minutos eles instalam os equipamentos eletrônicos e os explosivos. E esses drones têm sido eficientes em alguns momentos, como nós vimos no último final de semana, o maior ataque com drones da Ucrânia contra a Rússia desde o início da guerra, William. É basicamente o mesmo pedido da sua avaliação, Lorival. Boa parte do debate específico das operações militares nessa fase da guerra da Ucrânia se dá com esse foco. Em que medida a Ucrânia conseguiu ou não reequilibrar parte daquilo que era notoriamente a iniciativa do lado russo? Uhum. Eu vou trazer um dado aqui que ilustra essa leitura de que a Rússia tem a dominância estratégica, né? Que é o seguinte: o Reino Unido festejou hoje a assinatura de um contrato para a fabricação de 120 mil unidades de munição de artilharia para a Ucrânia, 120 mil unidades nos próximos 18 meses. De acordo com a CNN, a Rússia fabrica 250 mil unidades de munição de artilharia por mês. Então, essa é a conta, né? Assim, além de toda a superioridade de tropas que a Rússia tem, a capacidade de recrutar soldados ali da periferia do Império, né? Da Chechênia, do Daguestão, enfim, das repúblicas periféricas, que aí não tem um impacto social e político, né? Também tem essa superioridade em termos de artilharia. Os mísseis que foram disparados hoje, segundo as próprias Forças Armadas ucranianas, eram mísseis rápidos demais para o sistema de defesa ucraniano, né? Então, e os russos, eles têm as mãos livres para agir, coisa que os ucranianos não têm. Hoje, o Zelensky, exasperado, disse assim: nós precisamos de mísseis para disparar, não mísseis em stockpiles, né, em estoques, né, em montes de mísseis que a OTAN guarda ou que estão na própria Ucrânia, mas não podem ser disparados de acordo com as prioridades táticas das Forças Armadas ucranianas, no caso especificamente
a capacidade de empurrar as linhas de apoio das ofensivas russas mais para dentro do território russo, né? Que qualquer exército faria isso numa circunstância como a que os ucranianos estão vivendo. O Zelensky se prepara para ir para Washington, conversar com o Joe Biden. Ele disse que apresentará um plano de vitória para o Biden, mas consiste exatamente na necessidade de liberação do uso dessas armas de mais longo alcance e também o fornecimento de mais armas desse tipo, para que a Ucrânia não vá equilibrar as condições, né? Porque elas são bastante assimétricas, mas poder ao menos utilizar os recursos de que ela dispõe com mais liberdade para tentar elevar o custo social, econômico e político para a Rússia dessa campanha que a Rússia vem fazendo contra a Ucrânia. Vitélio, há dois elementos aí agora a serem considerados. Um, você já se referia a ele, que é o peso do desenvolvimento de artefatos de alta tecnologia como capazes, eu estou colocando entre aspas, tá? Como capazes de compensar o que o Lorival acabou de mencionar, que é a enorme superioridade russa na fabricação de munição convencional, por exemplo. Munição de artilharia totalmente convencional. Você se referia à capacidade dos ucranianos de desenvolverem seus próprios mísseis e drones de forma eficiente, prática e até certo ponto barata. Até aqui parece que não se conseguiu equilibrar a outra vantagem russa. Haveria uma decisão política de facilitar aos ucranianos o ataque ao território russo como forma de se proteger mais? Essa é uma ótima pergunta. Os Países Baixos e a Dinamarca disseram que a Ucrânia pode usar os F-16 que foram doados para ela por esses países para atacar qualquer ponto do território russo. Então, na prática, o que seria necessário seria realmente convencer outros países, inclusive os Estados Unidos, especialmente os Estados Unidos, na verdade, a permitir o uso dos seus mísseis nessas aeronaves para ataques ar-solo. Agora, ainda assim, os mísseis que a Ucrânia tem só têm alcance de 300 quilômetros. E ao que tudo indica, William, não deve mudar isso. A Alemanha não quer ceder os mísseis Taurus, que teriam alcance de 500 quilômetros para a Ucrânia, porque da fronteira da Ucrânia, 500 quilômetros potencialmente poderiam atingir Moscou. Então, existe uma limitação. Esse raio de 300 quilômetros seria suficiente para a Ucrânia atingir pelo menos 20 bases aéreas russas na região da fronteira. E aqui a gente teria uma análise teórica disso, porque se a Ucrânia conseguir empurrar as linhas logísticas da Rússia para trás, que na verdade é o que a Rússia tem feito desde o início da guerra, se a Ucrânia conseguir interceptar as aeronaves nas bases, antes delas decolarem, antes delas atirarem contra a Ucrânia, antes de dispararem, a Ucrânia consegue fazer com que a Rússia ultrapasse o ponto culminante do ataque, ou seja, que ela pare de fornecer logisticamente tudo que suas forças precisam para sustentar a linha de frente na fronteira, dentro de território ucraniano. Essa parece ser a estratégia ucraniana, William. Mas como nós falamos há pouco, para proteger as cidades ucranianas, ela precisa vir acompanhada também de melhor defesa antiaérea, William. Agora, a gente olhando para o lado russo, Putin parece ter se empenhado ainda mais em manter o que se possa considerar que seja o ritmo que ele descreveu na reportagem que nós mostramos. Há um longo trecho dele descrevendo, nas palavras dele, do presidente russo, como que ele qualifica os avanços obtidos até aqui. São substanciais, como ele diz? Nos últimos dias, sim. Aparentemente, ninguém contesta que houve uma aceleração nos avanços no Donbass, né? De fato, o que acabou acontecendo foi que as forças de defesa da Ucrânia estavam realmente chegando ao seu limite de capacidade de reposição de tropas e de equipamento e tal, quando eles, então, digamos, concentraram as forças que restavam para eles nessa ofensiva no território russo para obter um ganho político, né, nessa campanha. Foi uma atitude, embora faça todo o sentido do ponto de vista militar e político, mas bastante desesperada, realmente. É a última cartada que as Forças Armadas
ucranianas têm. E está chegando o outono e depois o inverno, que dificulta a situação, porque essas vantagens que a Rússia tem de superioridade aérea, de superioridade de artilharia, tudo isso conta mais, né, no inverno, naquela região em que o deslocamento se torna difícil. E isso que o Vitélio fala de guerra de manobra, essa agilidade tática que os ucranianos têm, que obtiveram com treinamentos e absorção de doutrinas da OTAN e tal, tudo isso, nesse ponto, eles são superiores aos russos na qualidade, né, tática. Tudo isso se desfaz no inverno, né, quando a neve cai e o terreno se torna intransitável. Então, essa é a grande preocupação do Zelensky, combinada ainda com tudo que está acontecendo no campo político, né? A Alemanha vem de uma vitória da Alternativa para a Alemanha, um grupo neonazista pró-Putin, que aparentemente foi financiado pelo Kremlin, inclusive, né? E que ganhou na Turingia e quase ganhou na Saxônia, né? Perdeu por 1 ponto percentual. Olaf Scholz super enfraquecido, né, na Alemanha. Um estudo mostra também que a Alemanha ela perde em termos proporcionais ao PIB de ajuda à Ucrânia para 12 países europeus. Ou seja, realmente foi uma estratégia não muito robusta do Scholz de ajuda prática para a Ucrânia. E você tem na Áustria também a direita provavelmente vencendo a próxima eleição. Na Eslováquia e na Hungria já tem governos pró-Putin. Então, o ambiente europeu é ruim para a Ucrânia também. No caso da Alemanha, não só a extrema-direita da Alternativa für Deutschland tem 2 vitórias absolutamente inéditas desde a Segunda Guerra Mundial, mas também uma formação de esquerda que vem do antigo Partido Comunista da Alemanha Oriental, o Bund Wagenknecht. Tem um resultado extraordinário também e é igualmente pró-Putin, igualmente contra o auxílio à Ucrânia. Os extremos são pró-Putin. Como é que os extremos se juntam nessa questão? Vitélio, por último, nós temos ainda 2 minutos. O ambiente político europeu torna a situação da Ucrânia ainda mais perigosa? William, sim, torna essa divisão, né, essa atração dos extremos, né, extrema-direita, extrema-esquerda, pró-Putin, é uma coisa temerária. É difícil para a esquerda latino-americana, em geral, entender, por exemplo, a esquerda europeia, como ela se posiciona contra a invasão russa. Nós vimos o Putin indo à Mongólia, aí já indo em direção à Ásia, a Mongólia descumprindo o tratado do Tribunal Penal Internacional, o Tratado de Roma, deveria ter prendido o Putin, mas alega que não tem meios para isso. O Kurosuk, que é o presidente da Mongólia, afirmou que 95% do petróleo e 20% da energia da Mongólia vem da Rússia, e aí nós vemos as organizações internacionais não funcionando contra a Rússia, e uma imobilidade na Europa e também nos Estados Unidos, até certa medida, por conta da divisão do Congresso, até recentemente, em interromper a marcha russa contra a Ucrânia, William.